Bem-vindos ao Palavras à Solta podcast. Pá, de facto, já não vinhamos aqui há algum tempo, mas bem-vindos. Eu já não sei se é o 15º, se é o 14º, se é o 17º. Pá, não faço ideia de que episódio é que vamos, mas isso também é bom sinal na perspectiva de já são vários episódios. E aí? Em primeiro lugar, também queria agradecer porque já somos 600 subscritores, já estamos a caminho dos 700. E é uma cena mesmo wow, na perspectiva de éramos muito poucos e agora somos muito mais. E obrigada por isso. Depois, como é que têm sido as minhas semanas? Têm sido... não param, tipo non-stop, sempre a andar. Coisas importantes que aconteceram. Eu já sou mestre, e aí? Então, a tese de mestrado já está acabada, já apresentei, já defendi a minha dissertação, e isso é uma coisa que está despachada, portanto temos aqui oficialmente uma mestre em Atividade Física e Saúde, o que é excelente. Mais coisas importantes. Eu não cheguei a falar da prova que fui. Então, eu e a Carmen acabámos por ir à prova que estava incluída dentro da meia maratona de Lisboa, que era a Vodafone 10K. E então, fizemos a prova, correu muito bem, foi muito giro, mas coisas importantes da prova. Então, nós fomos de comboio até ao outro lado da 25 de Abril, portanto já estávamos na margem sul. Depois foi todo o processo de uma multidão, e depois lá fomos e começámos a prova. Coisas da prova. Coisas engraçadas da prova. Então, aquilo não estava delineado por tempos. Então, basicamente, nós estávamos atrás de pessoas que literalmente estavam na ponte a tirar fotos. Então, isto é giro porque, elas estão a aproveitar e estão a passear pela ponte, o que é incrível, passares pela ponte 25 de Abril a andar, é uma sensação incrivelmente boa. Ainda por cima estava aquele nevoeiro meio desconcertante, mesmo bonito. Então foi uma manhã mesmo muito bem passada, foi muito giro, e aquela prova saiu da alma só os últimos 2 km, portanto, a partir daí eu tenho a noção que até foi ok, porque normalmente sai da alma muito mais cedo. Depois, pronto, lá fomos nós para a prova, tudo muito giro. Coisas engraçadas que nós descobrimos nesta prova. Por exemplo, estão a ver aqueles sinais que estão na autoestrada a dizer, tipo, proibido ir a mais de 120 e proibido ir a menos de 50? Esses sinais, na verdade, são gigantes. Tipo, aquilo, quando vais a passar no carro, parece um sinalzinho pequenino. Aquilo é gigante, é tipo assim deste tamanho. Ai, fiquei incrédula. Pronto, foi um dos apartes da prova. Outra cena. Nós tínhamos um gelinho para tomar, para ficarmos, para termos mais energia passada a meia hora de prova. Ai, aquilo sabia tão mal. Ainda por cima estava quente. Ok, soube muito mal. Não foi fixe. Não foi nada fixe. Aquele gel e... Pronto. Depois a prova passou, tudo muito giro, e percebemos, nós gostamos realmente disto, nós estamos a gostar realmente disto, então continuamos a correr. Eu costumo pôr no meu Instagram, Mariana F24, eu costumo pôr lá sempre que corro, os tempos que faço, onde é que costumo correr, portanto, se quiserem acompanhar, seguem o meu Instagram. E é muito por aí. Este fim de semana, eu e a Carmen pensámos, os nossos longos a partir de agora têm que ser longos a sério, não é? Então, quanto é que foi este fim de semana? 13 km. E agora pensamos, são mais 3 do que na prova. A prova foram 10, são mais 3. Correr é uma história. Tem um princípio, meio e fim. Esta história deste fim de semana foi o princípio horrível. Estava mesmo... A Carmen olhou para mim e pensou, não vai dar. Mas deu, porque ela puxou-me. Ali, depois o meio, estávamos bem. E o fim, também estávamos bem. Pronto, é assim. Mas eu sou uma eterna sofredora a correr. Eu sofro mesmo. Eu passo mal às vezes. E
E vamos a ver, eu vejo pelo smartwatch e como é que eu estou cardiovascularmente. Ótima. Portanto, qual é que é o problema? Cabecinha. A minha maior barreira a correr é mental. Eu acho que a maioria das barreiras dos corredores é mental. Tipo, a preparação física, tu consegues fazê-la, tu treinas, tu sabes que estás aí no caminho certo, mas o que pode falhar depois durante as provas e durante os percursos em que tens realmente algum tipo de desafio é a cabeça. Porque a tua cabeça vai estar sempre. Porquê é que tu estás a fazer isto? Porquê é que tu estás a submeter a isto? Porquê? E depois é para. O teu cérebro só te diz para parares. E tu sabes perfeitamente que não podes parar, porque pá, tu comprometeste contigo mesmo, não vais parar. Então correr é todo ele um jogo mental. É isso. Ai. Mais um desabafo. É isto. Depois, outra coisa que é, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas rolou pelas redes sociais, de que pessoas com nomes começados por mar, tinham entrada gratuita no Oceanário. Fixe. Era o Oceanário? Não. Então, basicamente, era o Aquário Vasco da Gama. Então, eu fui com uma amiga minha, que também se chama Mariana, nós super felizes a pensar que íamos ao aquário ver lontrinhas, íamos ao oceanário ver lontrinhas. Não. Fomos a um aquário, ficámos a perceber algum tipo de conteúdo sobre anémonas, ficámos a conhecer algum tipo de conteúdo sobre douradas, também havia carapaus para verem o nível gigante que é aquele aquário. E estava lá uma excursão de velhotes também, válido, portanto quase todos deviam começar por mar, tipo o Mário, a Maria, a Marta, esse tipo de nomes. E foi muito por aí. Se foi giro, foi a companhia, se o aquário foi giro. Pronto, se pagasse, se eu iria, não. Pronto, fui ao engano. Fui. Mas uma boa jogada de marketing do aquário. É verdade. Mas não é oceanário, malta. Não é oceanário. Não é oceanário, não, senhora. E foi isso. Depois, há uma cena que me chateia, pá. Há uma cena que... E nem é que me chateia. Há uma cena que me mete desconfortável. Que é... as pessoas não sabem ser civilizadas no trânsito. Não sabem. Tipo, está um carro à tua frente a andar mais devagar, passam-se logo. Então, eu sou apologista de que os perfis das pessoas são definidos pela forma como elas se comportam no trânsito. Isto porquê? Porque isto é extremamente favorável ao meu ser. Eu sou um ser calmo no trânsito, eu não apito, para mim está sempre tudo bem. Portanto, eu sou aquele tipo de pessoa top, incrível. Portanto, claramente... eu sou a favor de perfis de pessoas são baseados nos seus comportamentos no trânsito. Se és uma pessoa que dá logo bué de asneiras e fica logo bué estressado, claramente vê-se aí um perfil de uma pessoa que é agressiva. Ou que pode ter tendências para a agressão. Eu não. Eu, como sou uma pessoa super calma, sou aquela... 5 estrelas. 5 estrelas. E depois... há outro fenómeno que é incrível, que é, vocês alguma vez fizeram um bebê chorar? Sabem aquela sensação de quando fazem realmente um bebê chorar? Tipo, aquela gargalhada que lhe sai da alma. Isso é uma cena que nos alimenta. Agora a questão é, será que isso é extremamente incrível para as mulheres, porque tem esse fator biológico e fisiológico e hormonal de nós vamos criar, ou nós em teoria... vamos criar um ser também e portanto temos essa empatia e essa predisposição para acharmos aquilo sobrenatural e preenche-nos profundamente, ou será que é uma coisa comum a todos e os homens também sentem que aquilo é uma cena incrível? É uma questão pertinente. Eu acho que é uma questão pertinente, na minha opinião, mas vale o que vale. Vale o que vale, não é? Eu não tenho opinião. Eu tenho só a questão de, será que os homens também sentem que isto é uau?
Ou será que somos só nós que sentimos isso? Faz sentido. Yeah. Depois, eu trouxe aqui... Eu hoje trouxe 2 livros, mas um dos livros não é livro, é um caderno. Então, eu hoje trouxe um caderno que anda sempre comigo atrás. Por exemplo, o que é que eu tenho aqui dentro? Quando fui à casa do Fernando Pessoa, o que é que tenho mais aqui dentro? Pronto, outro museu que fui. E depois, eu tenho aqui, por exemplo, temas que foram num dos podcasts que eu fiz com a Carmen. Exemplo, LX Factory, que eu não sei o que é que eu queria falar sobre isto. Eleições, que eu também já não sei o que é que eu queria falar sobre isto. Renovação do espaço, livros, autobiografia, Feira da Ladra. Pronto, são coisas que eu já não sei o que é que ia falar. Mas depois, eu tenho aqui, eu sempre que vou a algum lado, eu aponto coisas. Então, eu apontei aqui, por exemplo, eu e a Carmen fizemos um roadmap dos 10K que fizemos para a Vodafone. Estava aqui tudo escritinho. Agora pensam, uau, Mariana, tu és uma pessoa super alinhada e orientada. Não. Obviamente que isto foi a Carmen. Então, semana 1, 3 treinos. Semana 2, 3 treinos. E depois, treino 1, treino 2, treino 3. Pá, isto é claramente uma pessoa de engenharia. Alguma vez eu iria fazer isto? Tipo, ao longo da semana vai-se vendo como é que se faz tanto. Não, para a Carmen tem que estar tudo. E, por exemplo, então, para a Vodafone, o que é que nós queríamos? Fazer em menos de 1 hora. Fixe. Aí, desculpem. Saúde para mim. Vodafone 10K, menos de 1 hora. E depois, quando é que vai ser? Dia 12/3. Ok, então falta o quê? 7 semanas. Isto é o perfil da Carmen. É este o tipo de perfil da Carmen. E depois tínhamos aqui, por exemplo, vídeo. Filmar as duas. O objetivo. Ir filmando antes, durante e depois do treino. Claro que isto não aconteceu. Mas fica aqui, pronto. Eu sou este tipo de pessoa que de vez em quando mete coisas aleatórias num caderno e que também escreve aqui umas coisas, achar que é poesia. Mas eu às vezes digo cenas mesmo. Por exemplo, eu escrevi aqui, Vênus. Tão perto quanto a capacidade de não procurares. Sentido disto, Vênus. Tão perto quanto a capacidade de não procurares. Eu não sei qual é que é o sentido que eu estava a pensar nisto. E depois às vezes eu acho mesmo, por exemplo, se as pausas sou eu a ler o que eu escrevi. Eu às vezes acho mesmo que sou poeta, mas depois isto não tem mesmo sentido nenhum. Não tem. Tipo, vou aqui mostrar. A nostalgia de quem sempre viveu em frente ao precipício. Isto, por um lado parece, uau, que bonito. Mas depois, em termos, o que é que está aqui, Mariana? O que é que tu queres dizer com isto? Pronto. É isto. Mostrei um bocado das minhas cenas. Passando para o outro livro. Então, eu hoje trouxe aqui o José Luís Peixoto. Eu já mostrei o Morreste-me. Acho que foi o último que eu mostrei também. E agora vou-vos mostrar aqui o Regresso a Casa. Eu gosto muito deste livro porque este livro tem muitos poemas. Ele é poesia, é a poesia do José Luís Peixoto, e ele tem muitos poemas que foram criados e são sobre a pandemia. Eu recomendo vivamente este livro dele. Eu acho que é mesmo muito, muito, muito bonito. E ele também escreveu, o José Luís Peixoto escreveu um livro que é o Almoço de Domingo, sobre o criador da Delta, que faleceu há pouco tempo, e também é um livro muito bonito de José Luís Peixoto, que se chama Almoço de Domingo, e que é sobre o senhor que faleceu, e portanto eu recomendo muito tanto este livro, o Regresso a Casa, como os livros do José Luís Peixoto. Ele tem uma escrita muito fluida e muito simples de se perceber, mas com sentido e com sentimento, e eu acho que é um livro, são livros e é uma escrita fácil de gostarmos e de nos identificarmos. Depois, eu estava a pensar, eu às vezes penso e eu às vezes questiono, e vem-me uma questão genuinamente que eu acho que é válida, que é a malta que tira cursos de política.
Tipo, os professores estão a dar pá, qualquer matéria, whatever. E neste momento o professor, que é claramente de esquerda, está a dar uma matéria em que fala da história e tem que explicar os conceitos da direita e como é que aconteceu, como é que foi aquela política baseada numa extrema-direita, whatever. É impossível o professor ser neutro. Tipo, vamos concluir isto ou não? Porque um professor de história, não é? Isto aconteceu, fim. Tipo, adores ou não adores o Salazar, o professor de história, quando fala do Salazar, é neutro. Eu acho que sim. Mas depois, os professores que dão política, cadeiras de política e a malta que está em ciências políticas e whatever, os professores não conseguem ser neutros. Tipo, olha, existe este tipo de política. E esta política é de esquerda, mas o professor é de direita, ele não consegue falar daquela política. Tipo, ele vai dizer, isto em termos económicos não funciona, a esquerda quer que sejamos todos, ninguém seja rico, mais vale ser todos pobres do que todos ricos. Pronto, então ele vai ter este tipo de comportamento. É isto? Tipo, eu acho mesmo que é difícil um professor de uma cadeira de política, e isto pode ser uma ignorância gigante da minha parte, é impossível dar-se cadeiras de política sendo-se neutro no que se está a dar. Tipo, se eu sou de direita, eu não consigo mostrar agrado e mostrar o lado positivo da esquerda. Ou, se eu sou de esquerda, eu não consigo ser neutra e dizer não, eu acho que o liberalismo e toda a política de direita, uma direita mais democrática, não. Tipo, eu acho que não. E depois, outra cena bué importante e que não, eu acho que não teve assim tanta adesão e eu acho que a malta devia começar a pensar um bocado mais no que é que realmente se movem. Pá, houve no dia 1 de Abril uma manifestação por causa do arrendamento e da habitação. Opa, é impossível, tipo, juro. Isto chateia-me um bocado, porque nós reclamamos bué, partilhamos bué cenas no Insta, tudo muito bonito, que Portugal não está fixe e que não dá, os ordenados não são bons e que a habitação não existe, blá, blá, blá. Estamos todos revoltados. Mas depois existem as greves, não, existem as manifestações. Por exemplo, houve no Porto, houve em Lisboa e houve ainda mais outros sítios e não houve assim tanta adesão. Tipo, houve adesão, mas não houve adesão suficiente para fazer muito barulho. Então, isto quer dizer o quê? Pá, nós não podemos estar sempre nesta cama confortável a dizer as cenas nas redes sociais, mas depois não metermos em prática e não irmos para a rua gritar. Como é que é? Tipo, eu percebo, vocês, calhar, a maioria das pessoas não tem a noção, mas tipo, procurem um quarto. Eu não falo de uma casa, porque pronto, privacidade e cenas, mas pronto, vamos cagar nisso. Procurem um quarto na net. Em Lisboa, no Porto, em Loures, em Odivelas, em onde for. Procurem, malta. Procurem um quarto. Agora, façam contas ao vosso ordenado, menos o quarto que iria custar, quanto é que ficavam, mais o que vão gastar na alimentação. Juro, o que vocês vão concluir é que vocês vão estar a trabalhar para gastarem tudo no mês. Tipo, não dá para poupar. E então, reclamamos estar na casa dos pais. Boa. Mas depois existem as manifestações e nós não vamos para a rua gritar. Metemos só no Instagram que as cenas não estão fixe. Mas depois, mexer-nos e mover-nos e fazermos a diferença, aí já não, que isso dá muito trabalho ir para a rua e dizer oi, há este problema. Portanto, vamos lá pôr um bocado as mãos na cabeça e alterar as cenas por nós. Porque os beneficiários disto tudo vamos ser nós. Nós, população toda. Porque isto está mesmo impossível. Tipo, está genuinamente difícil. E agora a questão é, mas a solução é baixar as rendas? É aumentar os ordenados? São os dois? Pá, isso não, claramente não somos nós que decidimos o que é que... Não sou eu que vou agora aqui dizer o que é certo ou o que é errado. Mas acho mesmo que é importante nós mexer-nos e mover-nos e fazermos as cenas por nós. Tipo, acho que é óbvio, né? Não vale a pena estares a pôr no Insta um story a dizer que a habitação não está fixe e depois existe uma cena, existe uma manifestação e depois tu não compareces. Não pode, né? Não pode. Fica aqui
fica aqui o meu desagrado para com isto, porque acho mesmo que nós, jovens, não temos a capacidade de mexermos e fazermos as cenas por nós. Parece que só pôr nas redes sociais chega. E é isso. Outra cena que aconteceu e que é muito do meu agrado é a mudança para o horário de verão. Pá, juro, eu sou uma pessoa muito mais feliz no horário de verão. Tipo, muito mais. Este horário de verão foi feito para o meu ser. Tipo, eu preciso de sol. Eu preciso de um pôr do sol às 8 da noite. Eu preciso de sair do trabalho e da tarde-dia. Pronto, este tipo de coisas é importante para o meu ser, é importante para a minha sanidade mental. Portanto, eu sou muito de horário de verão, não se mexe, não há cá horário de inverno. É assim que devia ficar sempre. Sempre, 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 sempre. Tipo, este horário está na mousse. E depois, é a primavera, tipo, eu adoro a primavera. Eu acho que sou uma pessoa muito mais feliz na primavera. E eu tenho uma vespa, olha o irónico disto, tenho uma vespa que é a vespa primavera. Pá, está tudo certo na minha vida, está tudo alinhado. Tudo. Gosto disso. Pá, primavera é uma cena fixe, já dá para ir mandar uns mergulhos, dá para ir fazer uma aula de surf que ainda não aconteceu. Pá, esse tipo de coisas têm que acontecer. Tem que andar mais de vespa. É muito por aí. E agora, em Torres Vedras, estão a pensar fechar o hospital ou fechar a pediatria do hospital, whatever. E também vai haver agora uma manifestação, portanto a malta de Torres Vedras também que se mova um bocado, houve um abaixo-assinado, etc. Pá, porque a saúde é um bem essencial e pá, é um direito nosso, caraças. É preciso estarmos aqui a falar que a saúde é um direito e que não é suposto fecharem hospitais e que não é suposto o hospital mais perto de nós estar a 1 hora. Ai, isto é preocupante. E é muito por aí. Posso falar um bocado da minha defesa de tese? Como é que foi a minha defesa da tese? Pá, basicamente eu estive a defender a tese mais ou menos 1 hora. Eu acho que ainda estive ali 1 hora sempre ali a esgalhar. Mas basicamente eu sinto que todos os comentários e todas as questões que nos fazem, pelo menos a mim, eu vou falar por mim, não posso falar pelos outros, mas as questões que me fizeram na minha defesa da dissertação, foi claramente para me acrescentar a mim e à minha tese. Na perspectiva de, olha, tem atenção porque neste parágrafo eu não percebi isto, portanto se eu não percebi, quem vai ler é suposto perceber e pode vir a replicar o que tu fizeste. Então tenta colocar numa melhor escrita ou tenta colocar aí a referência para depois quem quiser ir ver o artigo. Esse tipo de cenas. E eu, pronto, agora que já apresentei posso dizer que gostei e isso tudo, top. Contudo, eu acho mesmo que eu não conheço ninguém que tenha escrito uma tese e tenha apresentado uma dissertação de mestrado e que não lhe tenha saído da alma. É impossível. A minha dissertação de mestrado saiu-me da alma. Já está feito. Top. Mas aquilo saiu-me de cada pinguinho da minha alma. Tipo, foi um processo doloroso. Não é uma coisa fácil de se fazer, honestamente. E acho que todos nós que acabamos depois as teses de mestrado e conseguimos, de facto, levar o nosso projeto do princípio ao fim, escrever a dissertação e etc. Temos muito mérito pelo que fazemos. Mesmo. Tipo, englobo-me aí porque, muito mérito da minha parte e muito mérito da parte de quem faz, de facto, dissertações, porque aquilo é mesmo uma coisa que sai da alma, caraças. Fogo. E bem, e é muito por aí. É muito, muito, muito por aí. Depois, também há outro tipo de cenas que me desagradam. Que é, nós estamos no nosso local de trabalho, não é? E nós vamos atender uma pessoa. E essa pessoa está a ter um dia de merda. Que é válido. Mas nós não temos culpa. E acho que cada vez falta mais empatia por parte das pessoas. Se tu não estás bem, não tentes pôr a outra pessoa bem. Seja gentil. Percebe que tu não estás bem,
tenta guardar esse não bem para ti e tenta absorver o lado bom da outra pessoa e não dar-lhe tu o lado mau. Falta-nos gentileza. Tipo, falta-nos empatia, falta-nos ser gentis. Para com os outros e para connosco. Portanto, fogo, malta. Tipo, não estás bem, tem calma, não descarregues na outra pessoa que não tem culpa nenhuma. Respira, seja gentil contigo e seja gentil com o outro. Acho que isto é uma cena, acho que isto devia ser um princípio básico de civilização. E coisas muito importantes. Malta, metam gosto no YouTube. Se estão a ouvir no Spotify, deem feedback. Sigam as contas do Palavra à Solta Podcast. Em qualquer rede social é @Palavras à Solta Podcast. Portanto, sigam, partilhem, ajudem o podcast a crescer para ver se conseguimos criar aqui coisas mais giras e mais dinâmicas. Se tiverem sempre questões e que queiram que eu fale no podcast, coloquem, ajudem-me também a ter temas. E é muito por aí. Portanto, vemo-nos no próximo episódio. Tenham uma boa semana e aconselhem-me livros, porque eu já não tenho mais livros para ler, já li todos. Portanto, aconselhem-me livros. Comentem, se estiverem a ouvir no YouTube, comentem e subscrevam. E é isso. Tchau, tchau!